sou o professor Alberto Papaléu e você está aqui comigo no Car Talks. Esse novo quadro aqui do nosso canal, ele visa de um certo modo revisar alguns temas, né, da disciplina do direito, da hermenêutica, da filosofia do direito, considerando que não estou tendo muito tempo, né, para poder fazer gravação de vídeo, né, em casa. Tive que ceder meu escritório para o recém-chegado Israel, né, meu filho caçula, e eu não tenho tido tanto tempo, né? O bebê está com 2 meses e aí fica difícil, né, a gente arranjar um tempo entre troca de fralda, mamada e chorinho para que a gente possa gravar um vídeo com mais qualidade. E para que eu não deixe vocês assim do canal muito tempo sem alguma coisa, eu resolvi fazer a gravação, né, dos vídeos aqui mesmo no carro, nos meus intervalinhos entre as aulas, tá? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre conceito de hermenêutica, tá bom? Vou tomar aqui como base alguns livros, né? Então o primeiro deles que eu cito para vocês é o livro do professor Jean Grondin, A Hermenêutica. O segundo que eu cito para vocês é o livro Hermenêutica e Verdade, História e Verdade, do professor Paul Ricoeur, tá? Fora a parte, existe muita literatura específica de alguns autores da hermenêutica moderna, como Ernest Schleiermacher, Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger e Hans-Georg Gadamer, que eu vou utilizar, né, para poder fazer esse apanhado geral, para dar um conceito para vocês sobre o que é hermenêutica. Bem, então vamos começar. Para Jean Grondin, a hermenêutica ela se tornou uma gíria, uma linguagem comum para o relativismo. Grande parte dos argumentos a respeito da natureza da hermenêutica gira em torno ao fato de que ela está bem ligada em torno das discordâncias, ou seja, dos desacordos. Todas as vezes que as pessoas desacordam sobre algo, de acordo com Jean Grondin, elas o fazem por uma questão hermenêutica. Então, significa dizer que a palavra hermenêutica ela se tornou uma gíria para você poder defender uma postura relativista, onde várias pessoas observam o mesmo fato, mas trazem dali, a partir dali, conclusões diferentes acerca, né, do seu conteúdo, acerca das suas consequências. Porém, o Jean Grondin lembra que este não foi o propósito pelo qual a hermenêutica foi criada. E a partir daí, então, ele começa uma narrativa para defender 3 aspectos, 3 facetas, 3, poderia assim dizer, 3 objetivos, 3 serviços aos quais a hermenêutica se propôs ao longo de toda a história. Passando um pouquinho para o livro História e Verdade, do professor Paul Ricoeur, o Ricoeur ele traz uma narrativa muito interessante porque ele começa a dizer para a gente que a palavra hermenêutica, etimologicamente, como não poderia deixar de ser, remete a pensamento grego. E aqui nós temos uma flexão do nome do deus grego Hermes, né, para designar a sua tarefa. Martin Heidegger sobre isso, inclusive chega a dizer que Hermes ele era o arauto dos deuses, então ele era tipo como se fosse um mensageiro. E isso fazia a pressuposição de que a palavra hermenoin, né, ou seja, hermenêutica em grego, deduz a tarefa do deus grego Hermes no sentido de que está se falando de um ato comunicacional que pressupõe o envio e o recebimento de uma determinada mensagem. A hermenêutica ela poderia ser entendida aqui nesse contexto como a inversão da retórica. A retórica ela é uma ação que sai do pensamento, vai ser organizado logicamente, racionalmente, para ser transmutada em ação, e a hermenêutica faz o caminho oposto. A partir de uma ação já prolatada, uma ação já tomada, um discurso já feito, tenta-se reconstituir a origem do pensamento do autor, né? E a hermenêutica, ela, na Grécia, não tinha uma autonomia enquanto uma parte destacada do conhecimento. O que significa dizer, então, que ela fazia parte da reflexão geral da filosofia. É curioso você notar que não existe um tratado sobre interpretação ou um tratado sobre hermenêutica dentro da filosofia clássica grega. O que nós temos é, no livro Organon, do Aristóteles, um capítulo dedicado à interpretação, logo após que ele fala das categorias, né?
A hermenêutica ela só começa a ganhar uma autonomia enquanto parte do conhecimento a partir da Idade Média, com uma grande influência da chamada hermenêutica teológica. Depois da edição e reunião da Bíblia Sagrada, né, no livro como nós conhecemos hoje, a igreja começou a investir em técnicas de interpretação para a tentativa de manutenção de um mínimo de sentido, de um núcleo axiológico, né, do texto sagrado, para que ele não fosse alvo, né, de interpretações perversas e perdesse a sua base, o seu fundamento moral, o seu fundamento ético. Então a hermenêutica teológica, ela surge enquanto a primeira hermenêutica local. Ato contínuo, nós vamos encontrar aqui um esforço acadêmico dos filólogos que buscavam ali conceber uma interpretação da verdade, buscavam conceber a verdade fora da autoridade eclesiástica e proferiam ali os seus estudos, né, sobre interpretação da Bíblia, mas que não eram autorizados pela igreja, porque era uma interpretação que era feita por pessoas que não tinham a autoridade eclesiástica. E aí essa segunda hermenêutica ficou conhecida como hermenêutica filológica, né? Os filólogos queriam saber qual era a verdade, diziam na verdade que a igreja ela escondia a verdade com a sua interpretação, e eles estavam, portanto, mais interessados em reconstituir aqui, né, uma tradição, tá? Na mesma tocada a gente vai encontrar também a hermenêutica jurídica, né, como uma consequência da aplicação dos métodos da hermenêutica teológica para dentro do direito. É curioso também você começar a perceber que o corpus juris civilis, né, a reunião das leis, né, do direito romano, ela é muito influenciada por conta da tradição de reunião de textos bíblicos. Então a gente tem vários empréstimos, né, que são feitos nesse sentido. A própria ideia de dogma jurídica advém da ideia, né, de dogma religioso, dogma teológico. E não poderia ser diferente com a reflexão da hermenêutica. Para tentar manter a estabilidade da interpretação do texto do corpus juris civilis, foi desenvolvida, né, uma hermenêutica jurídica baseada nos princípios fundamentais de uma hermenêutica teológica. Então, o momento que nós temos aqui é um momento em que você tem uma pluralidade, uma diversidade de hermenêuticas locais. A hermenêutica teológica, a hermenêutica filológica e a hermenêutica jurídica. Esse era o estado da arte da chamada hermenêutica clássica. Nós tínhamos 3 alternativas, cada uma delas reivindicava a autoridade e a excelência para si, diminuindo então as outras enquanto verdadeiras ciências. E nós tínhamos então esse grande problema, que eu tenho que fazer uma escolha, né, de onde eu vou trabalhar se eu quiser ser uma hermenêutica. Ou eu trabalho na teologia, ou eu trabalho na filologia, ou eu trabalho no direito, tá? A diferença entre a hermenêutica clássica e a hermenêutica moderna é a tentativa de construção de um método universal para que a hermenêutica possa ser uma coisa só. E a gente vai começar a perceber isso a partir do século XVI com a obra de Ernest Schleiermacher, tá? Voltando para o Jean Grondin, na continuação do livro, depois da introdução, ele se destina aqui a tentar explicar um pouco cada um desses autores, né, da chamada hermenêutica moderna, desde Schleiermacher, passando por Dilthey, até chegar em Martin Heidegger e Hans Gadamer. E aqui há uma divisão. Por quê? Para o Jean Grondin, num primeiro momento, a tentativa de construção de uma hermenêutica universal a partir dos pressupostos de Schleiermacher vai gerar uma tarefa para a hermenêutica, que é a tarefa da hermenêutica como exegese de textos, ou seja, a interpretação gramatical cumulada com a interpretação psicológica, né, propostas na obra de Schleiermacher, vão nos levar a uma compreensão da hermenêutica no sentido universal, mas ao mesmo tempo vão legar à hermenêutica o caráter de ser, né, portanto, uma exegese de textos. Eu quero ler um texto, eu quero compreender o seu sentido, delimitar o seu sentido, tá? Num segundo momento, a partir do resgate da obra do Schleiermacher, Wilhelm Dilthey vai propor que a hermenêutica, na verdade, se constitua ela própria como uma metodologia para a compreensão das ciências humanas, ou as ciências do espírito humano, tá?
Então aqui a gente vai perceber que existem as humanidades podem ser objeto da apreensão objetiva do conhecimento humano, e esse método vai ser a própria hermenêutica, com a ideia de que a compreensão, Verstehen, se formaliza enquanto a compreensão de que todas as humanidades são, no fundo, expressões de experiências humanas. Você compreende a Constituição não como um fato natural, mas você compreende a Constituição enquanto a reunião das expressões das experiências humanas daqueles que estiveram presentes na Assembleia Nacional Constituinte. Daí você pode dar um significado para o artigo 5º, você pode atribuir um sentido para a organização político-administrativa do Estado brasileiro. Caminhando aqui para o final dessa exposição, né, pensando assim num vídeo curtinho, né, no nosso Car Talk, né, conversa de carro, é importante a gente destacar e delimitar que num terceiro momento a hermenêutica ela se constitui enquanto um tipo especial de filosofia, que é a chamada filosofia da compreensão, tá? Ou filosofia da existência. E aqui nós vamos ter as obras Ser e Tempo, de Martin Heidegger, e a obra Verdade e Método, do professor Hans-Georg Gadamer. Tá? Essas duas obras são obras bastante extensas, mas eu vou apresentar para vocês aqui um resumo geral de qual é o propósito da hermenêutica filosófica, né, ou filosofia hermenêutica, a partir da ideia de, dar sentido para a existência, e 2, né, compreender como é que funciona a própria compreensão. Sei que parece redundante, mas vamos lá. Número 1. Para Ser e Tempo, na filosofia que se apresenta, né, em Heidegger, a ideia básica é que a ontologia tradicional ela não consegue atribuir o sentido universal das coisas, tá? Por vários motivos. A gente diz que a gente tem uma ciência, que a apreensão do conhecimento científico é universal, mas quando a gente tenta, por exemplo, conceituar um objeto, a gente acaba transferindo o seu sentido para uma outra coisa. O exemplo que ele dá é o que é azul. Você diz, azul é uma cor. E você transferiu o sentido de azul para cor. Você se obriga a me dizer o que é cor antes mesmo de você, né, falar que ela é o que é o azul, entendeu? E você faz isso cotidianamente, né, porque vai tentar dar um conceito de cor, aí você vai transferir o sentido para outra coisa. Você não consegue me explicar, entendeu? E isso gera, né, por óbvio, um grande relativismo. O Heidegger deduz que isso se dá muito pelo fato de que nós tentamos conceituar as coisas a partir do seu contexto funcional. E isto me serve enquanto tal. E se isso é verdade, então, muito mais do que buscar um sentido universal das coisas, nós devemos entender que o sentido de tudo é mediado pelo tempo, e que nós não temos a possibilidade de apreender o sentido universal porque nós não vivemos na atemporalidade. Ou seja, não é que algo seja enquanto tal, mas é muito mais o fato de que aquilo se expressa para mim num determinado momento do tempo enquanto tal coisa. E aí o exemplo paradigmático que ele dá é o exemplo martelo. Você sabe o que é um martelo. Quando eu falo a palavra martelo, na sua cabeça você já vê o objeto. Mas aí, se você estiver precisando pregar alguma coisa e você não tiver um martelo, mas você tiver uma pedra perto de você, você pode pegar a pedra e usar como se fosse martelo. Se lhe perguntarem o que você está fazendo enquanto você está fixando o prego numa superfície, você vai dizer, estou martelando, mesmo que você não tenha um martelo. Então, naquele momento, a pedra serve para você enquanto martelo. Então, no fundo, o sentido das coisas é mediado pelo tempo e pelo uso, pela destinação que você dá. É por isso que direito, por exemplo, tem várias concepções e vários conceitos diferentes ao longo da história do pensamento humano. A isso, Heidegger dá o nome de hermenêutica da faticidade. E perceba que o objeto dela é discutir o sentido da existência, entendeu? Já Gadamer, ele vai dar continuidade a essa proposição, né, que é uma leitura bem radical, né, sobre como conceituar a existência que está sendo posta em Heidegger, e ele vai focar num objeto específico, que é a pergunta como é que ocorre a compreensão, ou em quais condições é possível ocorrer a compreensão. E aqui nesse sentido, então, Gadamer ele traz à tona a ideia de que
a ciência rigorosa, a ciência da natureza, ela é uma ciência metódica. E ele coloca em xeque essa ideia de que a verdade está diretamente vinculada a um método, ou seja, que só é necessariamente verdade aquilo que pressupõe um método, né? Então, nesse início aqui, né, uma explicação bem rápida, né, e aí é óbvio, né, qualquer explicação rápida pode cometer uma ou outra infidelidade com o todo das obras que eu estou resenhando aqui com vocês, mas o meu objetivo é simplesmente resumi-las, né? Trazer a você um contato inicial para que você possa, a partir da reflexão, chegar a níveis mais profundos. O Gadamer, ele vai trazer aqui para a gente, né, uma inovação que é a leitura da estrutura da compreensão a partir dos pré-conceitos, né? Isso já está um pouquinho presente lá no Heidegger, na tradução do Marco Antônio Casanova, né, que é a pré-sensa, né? É o sentido do ser que já existe antes da produção de sentido, né, pelo sujeito, intérprete, mas o Gadamer, ele vai atribuir aqui essa ideia de um preconceito e ele vai vincular isso a uma outra questão que é a mundanidade. Como assim? Todos nós sujeitos, quando vamos dar sentido às coisas, né, dizemos que estamos interpretando. E aí, de logo, pensa-se que a interpretação é uma via de mão única, que sai do sujeito e chega no objeto. Então, nesse sentido, o Heidegger vai dizer que não é bem assim. A interpretação não é uma via de mão única na qual você tem um sujeito estanque e um objeto estanque e ambos vão ali, né, ter uma relação na qual é sempre o sujeito que dá sentido para o objeto. O Gadamer vai dizer que o nosso acesso ao mundo, ele é mediado pelos nossos preconceitos, é tipo como se fosse a antessala, né, para a interpretação e compreensão do mundo. E aqui, nesse sentido, o sujeito, quando ele vai interpretar algo, ele primeiro lança os seus preconceitos para aquele objeto que ele quer interpretar. Esse é o primeiro ponto, a primeira grande questão. Se você quer compreender o objeto, tá, a partir dos seus preconceitos, grande parte das vezes o que vai acontecer é que você não vai deixar com que o objeto diga, que o texto diga algo para você, porque você vai estar ali tendo contato exclusivamente com os seus preconceitos acerca daquele determinado assunto. Por exemplo, hermenêutica chata. Começo a ler o texto e qualquer coisa me distrai. Se aparece a palavra lá segundo, aí eu já vou pensar o que é que eu tenho que fazer na segunda-feira. Por quê? Porque eu já estou, a partir do meu preconceito, né, de que hermenêutica ou estudar hermenêutica é chato, não deixando o texto me dizer algo. Eu estou só tendo contato com o meu próprio preconceito, que eu acho que é chato estudar esse troço aí chamado de hermenêutica. E o Gadamer vai dizer então pra gente que dentro dessa estrutura da pré-compreensão, enquanto fundamento da própria compreensão e consequentemente da interpretação, tá, é necessário que, se você quer deixar que o texto diga algo verdadeiramente para você, autenticamente para você, você tem que compreender antes de mais nada que você possui, que você carrega esses preconceitos, e você tem que deixá-los o máximo aberto possível, para que você possa ter acesso, né, ao que o texto vai desvelar para você. E ocorre uma coisa muito interessante, porque ao abrir os seus preconceitos e deixar com que o texto lhe diga algo, o texto lhe modifica. Então nós temos aqui a ideia, né, de que o objeto modifica o sujeito. E depois que você lê esse texto modificado, ele vai abrir outras portas para vocês, né, que é a grande questão. Se você já leu o mesmo texto mais de uma vez, é sempre uma leitura diferente, é sempre um aprendizado diferente, ele sempre vai lhe dizer alguma coisa a mais. E eu tenho certeza que vocês já tiveram essas experiências aí lendo os textos, né? Então o Gadamer, ele vai demonstrar pra gente que sim, nós temos acesso ao sentido das coisas, a compreensão ocorre a partir dos preconceitos, das preconcepções, e que nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Que é o clássico exemplo do juiz ou da juíza que antecipa o seu julgamento, né? Porque não teve acesso devido ao decorrer das provas, a produção das provas dentro de um processo. Ele acaba, por exemplo, condenando uma pessoa inocente, porque não teve acesso direito às provas, ou não produziu as provas porque foi orientado por um pré-conceito, entendeu? Esse é o grande risco, né, da gente pensar na estrutura da interpretação jurídica a partir desses pressupostos. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre o interesse do Gadamer pela interpretação, né,
jurídica, resenhando um texto do professor Jean Grondin no quadro Comentando Artigos, que vai voltar, tá bom? Mas, resumindo então a nossa proposta, né, de um diálogo rápido, né, aqui no carro, hermenêutica, né, vem do grego, uma flexão do nome do deus grego Hermes, o arauto, o mensageiro. Pode ser entendido enquanto a inversão da retórica. Retórica organiza o pensamento para transformar em ação. Hermenêutica, a partir da ação já produzida, reconstitui a origem do pensamento, o que foi que fulano pensou quando prolatou o voto na ADI número X. Então, eu estou interpretando o voto de fulano, tá? E ela serviu para 3 tarefas diferentes ao longo da história do pensamento humano. Tarefa número 1, ela serviu como exegese de textos com Schleiermacher. Tarefa número 2, ela serviu enquanto uma metodologia das ciências do espírito humano com Wilhelm Dilthey. E tarefa número 3, ela se constitui enquanto uma filosofia da existência, uma filosofia da compreensão, a chamada hermenêutica filosófica ou filosofia hermenêutica, tá? Galera, antes de eu me despedir de vocês, se vocês têm alguma dúvida, tá? Deixa no comentário. Se vocês têm aí alguma coisa para contribuir também, deixa nos comentários. E desde já, não se esquece de dar o like, assinar, se subscrever, né? Virar membro aqui do nosso canal. E por favor também não se esqueça, né, de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, né, e de vez em quando dar uma olhada lá nos nossos Reels, que eu vou postar também algumas dicas de competências de disciplinas mais dogmáticas, como direito constitucional, tá, para te ajudar aí nas provas, seleções, concursos que vocês pretendem fazer, tá bom? Galera, um forte abraço, que Deus abençoe a todas e a todos, e até o próximo Car Talk, conversa no carro.